Mas, gente, essa é a reflexão 3, viu? Vou parar por aqui hoje. Eu nunca vi uma extrema-direita tão louca. Aliás, eu nunca vi o que. Eu nunca pensei em ver, na verdade, né? Nunca vi, nunca pensei em ver. Fato é que ouvi um pastor de uma igreja evangélica pentecostal, em que na sua casa foi encontrado mais de 400 mil reais em dinheiro, em espécie, que ele diz que foi de um apartamento que ele vendeu e nunca provou, e que está em investigação, etc, etc. E dizer que ele nunca ouviu falar num pastor que sobe no púlpito da igreja para fazer campanha política. Aí eu fico assim, vem cá, não estou entendendo. Gente, eu realmente não estou entendendo. Quem são esses pastores que estão na política fazendo a política brasileira da extrema-direita? Quem são esses pastores fascistas, fantasiados de homens de bem? Porque isso lá atrás, alguém, se eu não me engano, quem foi, meu Deus, foi um escritor muito famoso. Ele já tinha dito que chegaria o dia, não foi adivinhação, não, foi um raciocínio lógico daquele homem, daquele intelectual. Haverá pessoas que irão comandar, irão tentar, vão tentar dominar um país através de um paletó e uma gravata, homens que vão ter o discurso de homens de bem, pátria e família, homens que vão vender a ideia de uma família unida, ser tudo na vida, mas quando a família tem que ficar unida na casa do pobre, não precisa. Não precisa. É tudo para eles e por eles. Eu nunca imaginei ver e ouvir um pastor ratificar o pedido dele às suas ovelhinhas para comprar um novo helicóptero, um novo jatinho, porque ele precisa do novo jatinho para o trabalho dele, como Malafaia. Gente, e depois ele vai a público dizer que ele não é nada demais isso que ele fez. Eu nunca pensei em ver isso. E agora há pouco, eu ouvi o presidente do PL, alguém que dirige a extrema-direita, aquele que encontraram dinheiro na casa dele, dizendo que ele nunca ouviu falar de pastores que façam isso. Tem alguns pastores, assim como tem alguns padres, que agora estão botando a boca no trombone, porque eles já viram que a gente não pode ficar calado diante dos absurdos que esses pastores da igreja pentecostal, principalmente, estão fazendo. Um templo evangélico, assim como uma igreja, não é um lugar de você fazer campanha política. E eles fazem, o Malafaia faz descaradamente, aquele outro que foi o pior, inclusive, prefeito do Rio de Janeiro, fazia. O que é isso? Como é que as pessoas saem do templo certas de que tem que seguir o caminho de Bolsonaro e o pastor não teve nenhuma participação nisso? Gente, é claro que teve participação nisso. É lógico que teve. Sem dúvida nenhuma, teve. Aí eu pergunto a vocês. Vocês acham isso normal? Vocês acham que isso é realmente de Jesus? Você, meu irmão, minha irmã, você leu a Bíblia de verdade? Você deve ter lido o Primeiro Testamento e olhe lá, deve ter ficado com tanto medo que não quis ler o Segundo Testamento, o Novo Testamento. Certo, você leu a parte da morte de Jesus, das pregações de Jesus, mas não leu tudo. Se você tivesse lido, você veria que Jesus veio justamente para combater aquelas ideias retrógradas do Velho Testamento, que não cabia mais no mundo. O olho por olho, dente por dente, a lei do Talibã, do Talibã, né? Do Talibã o quê? Olho por olho, dente por dente, a lei, eu estudei isso quando eu estava fazendo direito, há pouco tempo. Então, assim,
Como é que pode isso? Jesus falou isso? Não. Ele veio para falar o oposto disso. Se alguém lhe der um tapa no rosto, ofereça o outro. Eu não ofereço, não. Mas foi o que ele disse. Foi o que ele disse. Ele veio para falar de perdão. Ele veio para falar de humildade. Ele veio para falar de amor entre os irmãos. O respeito aos pais. Hoje os filhos não estão respeitando pais. Os pais estão negligenciando a educação dos filhos, terceirizando a escola como se fosse a família de uma criança. Hoje você tem o desamor imperando. O que é isso, afinal? E pastores que se tornaram políticos, eu nunca vi. Quando a igreja se meteu com a política, veio a Santa Inquisição, gente. Eu acho que igreja não é lugar de se fazer política. Pelo menos os padres, que eu estou ouvindo os absurdos, não, desculpa, que eu estou ouvindo as homilias maravilhosas, inclusive criticando certos segmentos na sociedade em relação à política, eles pelo menos têm feito uma crítica mostrando verdades. Esses pastores, eles modificam a palavra da Bíblia. Eles alteram, eles mentem descaradamente. Onde já se viu um pastor entrar numa igreja classe média e de repente está bilionário. Malafaia pedindo dinheiro para comprar um jatinho, porque ele precisa para trabalhar. Jesus andava de alparcatas naquela época, de uma roupinha suada, enfrentando a poeira do local, o sol intenso, o frio intenso, e pregava numa montanha. Gente, esses homens que estão aí, colocando gravatas italianas, vestindo o melhor terno Pierre Cardin, eles representam aquilo que Jesus nos ensinou. O Papa Francisco abriu mão de vários adereços cobertos em ouro. Ele preferia usar aquela capinha, só usava aquelas coroas em situação em que ele precisava usar, mas ele não gostava. Porque ele seguia, como o Papa Leão está seguindo a palavra de Jesus. Então, mas está havendo padres, como o Frei Gilson, né, que vai para frente ofender mulheres pela maneira como se vestem, ofender pessoas que são da esquerda. O que é isso? Em que a igreja está se transformando aí? Os padres, outros, que não professam a sua ideologia, pelo menos vão de encontro a isso, para combater essa ideia louca. Então nós estamos vivendo esse momento. E eu espero, sinceramente, que as pessoas saiam deste transe o mais rapidamente possível. Porque lugar de pastor, mesmo o pastor Henrique, que é maravilhoso e elucidativo, mas lugar de pastor é no templo, pregando a paz, o amor, a união, a fé e principalmente o amor de um para o outro, entre todos. Tchau, tchau.